Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Amarildo Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Carlos Pereira Mendonça. Provérbios 10. O caminho reto. Ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, para que se te multipliquem os anos da tua vida. Eu te mostrarei o caminho da sabedoria, guiar-te-ei pelas veredas da equidade, nas quais, depois que tiveres entrado, não te estreitarão os teus passos. E correndo não terás tropeço. Pega-te bem a disciplina, não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não te deleites nas veredas dos ímpios, nem te agrade o caminho dos maus. Foge dele, e não passes por ele. Desvia-te e deixa-o, porque eles não dormem, não terem feito mal. E foge deles o sono, se não tiverem armado alguma sancadilha. Eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da iniquidade. Mas a vereda do justo, como luz que resplandece, vai adiante e cresce até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é tenebroso. Eles não sabem onde vão cair. Meu filho, escuta os meus discursos e inclina o teu ouvido para as minhas expressões. Elas se não tirem diante dos teus olhos, conserve-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para toda a carne. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida. Remove de ti a boca maligna, e estejam longe de ti os sábios que detraem. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras precedem os teus passos. Dirige a vereda em que põe os pés, e todos os seus caminhos serão firmes. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, porque o Senhor conhece os caminhos que estão à direita, e os que estão à esquerda são os caminhos de perdição. Mas Ele mesmo endireitará as tuas carreiras, e guiando, prolongará em paz os teus caminhos. Palavra da salvação. Agradeço aqui a presença de todos, que todos sejam sempre bem-vindos e que cada vez participem mais das nossas sessões. Meu muito obrigado. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual. Coloco em discussão a ata audiovisual da 57ª sessão ordinária do dia 22/2/2016.
Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a ata audiovisual da 84ª sessão extraordinária do dia 1º de março de 2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a ata audiovisual da 85ª sessão extraordinária do dia 1º de março de 2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura das moções números 004 e 005/2016, de autoria de todos os vereadores. Moção número 004/2016, 29 de fevereiro de 2016. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Teresina Zanquim Bianco, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2016, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarílio Domingues Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016. Moção número 005/2016, de 29 de fevereiro de 2016. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Lúcia Maura de Godoy, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2016, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarílio Domingues Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016. Em conformidade com o artigo 156, inciso 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão a moção número 004/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a moção número 005/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4, e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, conceda a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Marcos Valone. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, internautas que nos assistem, funcionário, meu boa noite. Primeiramente, gostaria aqui de deixar meus parabéns ao Dia Internacional das Mulheres. Hoje, o público aqui, a maioria é mulher, nossa vereadora.
E parabéns pelo dia de vocês. Bom, sábado eu tive a oportunidade de ir lá nas lanchonetes, onde estava tendo um showzinho, e fui ao banheiro. Já falei algumas vezes aqui, o banheiro tinha que ser dado uma atenção maior. O banheiro dos homens está uma calamidade, mas teve um pessoal de fora, de Assis, que estava sentado no lado da nossa mesa, e eu fiquei até vergonhado, que a moça falou, nossa, a cidade é tão limpinha, tão bem cuidada, as coisas, os monumentos. Por que não dar uma atenção maior no banheiro? Ela falou que o banheiro das mulheres estava um nojo. Perdão da palavra, mas disse que não tinha condições nem de entrar dentro. A prefeitura podia dar uma assistência maior, no dia que tenha um showzinho, alguma coisa a mais na rua, poderia dar uma caprichada. Bom, é só por isso. Minha boa noite. Aparecido Silva Menezes. Antônio Villani. Boaventura Aparecido de Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, uma boa noite a todos. Hoje eu recebi o comunicado da Visão, que as contas de 2014 da Câmara, no qual eu fui presidente, foram todas aprovadas. E só ficou uma ressalva, que é o cargo, no setor que eles alegam que tem que acertar uma situação do controle interno. E deixa o pedido aqui para que o presidente o faça. Então, as contas de 2014 da Câmara foram aprovadas. Eu gostaria aqui também de deixar aqui meus sentimentos à família da dona Terezinha Zanquim Bianco, mãe de um grande amigo da gente, o Maurício Bianco, e da Manuela também. Então, meus sentimentos a essa família. E também a família da Lúcia Maura, de Godói. No momento ela não estava morando aqui em Pedrinhas, mas nasceu e criou-se aqui em Pedrinhas. A mãe, as irmãs moram por aqui. Eu também gostaria de deixar meus sentimentos aqui à família da Lúcia Maura. Quanto à situação dos banheiros, eu também estive lá e vi. De uma certa forma, no banheiro dos homens, tinha sido até retirado os vasos, não. Os mijatórios lá que se chama, não sei o nome daqui direito. Mas, de uma certa forma, a população, os que são certos, eles vão lá e usam o banheiro certinho. Mas a maioria são vândalos. À noite, eles quebram, eles pegam os rolos de papel higiênico, eles jogam tudo dentro do vaso. E não tem como a prefeitura estar fiscalizando isso, porque é à noite. Aí depois, em época de shows, assim, quando fica tarde, se entrar lá no outro dia cedo, a pessoa não consegue nem pisar no chão. Então, são as próprias pessoas, eu não digo as pessoas de Pedrinhas e tudo, mas pessoas de fora, que muitas vezes em época de festa, e alguns de Pedrinhas também, fora, na madrugada, que eles gostam de destruir. Então, é falta de conscientização das pessoas, né, de zelar pelo que é nosso. Pô, já está tudo bem certinho, as praças bonitas, tudo ajeitado, mas você chega dentro do banheiro, é onde ninguém vê, que eles pegam e detonam tudo. Mas com certeza a prefeitura já deve estar providenciando as coisas novas lá para estar colocando. Mas quem tem que se conscientizar é as pessoas que vão lá e que fazem todas aquelas atrocidades. Muitas vezes entope tudo lá fora, fica um mau cheiro lascado, aí vem em cima da prefeitura. Quando vai ver, já está entupido. Mas são pessoas de má fé que fazem só puro gosto de estar estragando o que é nosso.
Eu gostaria aqui também de estar parabenizando o Dia Internacional das Mulheres, um pouco atrasado, né, mas a sessão ocorreu no dia de hoje. Parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. E como se diz, né, vamos ver quem manda nos 345 dias do ano, né, realmente são as mulheres. E muito obrigado. Flávia Garuti Muniz. Boa noite a todos, senhor presidente, plateia aqui, sejam bem-vindas sempre, novos vereadores. Lembrando aqui o senhor vereador Boaventura, que esse ano é ano bissexto. Tem um dia a mais para a gente mandar. Queria agradecer os cumprimentos aqui pelo Dia das Mulheres e parabenizar a nossa prefeita, ao pessoal ali do CRAS, os funcionários, que no dia 8, que foi o Dia das Mulheres, fizeram um belíssimo trabalho, que foi um café da manhã para todas as mulheres pedrinhenses. E foi feito, tinha 3 cabeleireiras, que é a Denise, a Pascoaline e a Daiane, que fizeram maquiagem, cortaram e escovaram o cabelo de muitas das mulheres aqui, todos ficaram belíssimos. Eu acredito que não tem esse trabalho em nenhum município, e Pedrinha se destaca na qualidade. Em relação aos banheiros também, quando eu pego o ônibus, que eu vou para Assis cedo, eu sempre vejo a Ana Rocha ali, o Gilmar, o Quiode, sempre eles estão ali limpando, mas eu acredito que é um pouco de relaxo também dos moradores, e eles tratam bem. E eles acabam sujando, talvez de propósito, coisa de moleque mesmo. Boa noite a todos. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, comunidade aqui presente, nosso assessor jurídico, doutor Itamar, famílias que nos assistem em casa, o nosso boa noite. Gostaria aqui, há poucos instantes eu estive na Praça Vitória, no Parque dos Girassóis, e fui constatar aquilo que haviam passado a mim. E foi com tristeza que eu vi no local onde estava a placa com o nome de prefeito que passou por essa administração, vice-prefeito que passou por essa administração, a placa foi arrancada e encontra-se jogada um descaso, um maltrato com o patrimônio público, um maltrato com as autoridades que passaram pela administração e fizeram um bom trabalho, e uma falta de respeito muito grande. Essa placa ela se encontra jogada na garagem municipal. Eu creio que isso aí é até uma situação que deve se ter uma atenção mais refinada, porque eu acredito que seja passível até de incriminar as pessoas que porventura cometeram esse ato de desrespeito, esse ato que não condiz com as boas atitudes de uma administração. Deixo uma interrogação aqui. Vamos observar quais serão os passos futuros para que a gente possa resolver da melhor maneira
e principalmente educadamente essa situação da placa. Quanto ao banheiro, muito bem colocado aqui pelos nossos pares, eu acho, creio eu, que não seria nem um exagero deixar, pelo menos nos finais de semana, ou nos feriados, nos dias de maior fluxo da população na praça pública, deixar um funcionário ali presente no banheiro. Temos muitos funcionários e poderíamos destacar um funcionário lá. Todos os banheiros que a gente pode frequentar quando estamos fora de Pedrinhas, viajando nos postos, pelas beiras das estradas, todos eles, a maioria, tem um funcionário ali, que é uma normalidade, porque o fluxo de pessoas é muito grande e é um banheiro só. Então, eu acho que um funcionário ali para manter a ordem, a organização daquele local e, ao mesmo tempo, manter a limpeza, eu acho que não seria, é da minha ótica, que não seria nenhum exagero. Pois a higiene é muito importante em qualquer situação, em qualquer lugar, principalmente em sanitários públicos, aonde não só a questão de mau cheiro, de sujeira, mas pode ser proliferado algumas doenças. Eu tenho aqui da bancada do PSDB a moção ao dia da mulher. E essa moção ela vai entrar na próxima sessão e será votada e com certeza aprovada. E assim diz essa moção. Moção de louvor 006/2016, de 10 de março de 2016. Nós, vereadores, Antônio Marcos Valoni, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza e Wilson Alves da Silva, todos do Partido da Social Democracia Brasileira, utilizando das formalidades regimentais, solicitamos que seja ouvido o plenário desta Casa de Leis e seja discutida e aprovada moção de louvor às mulheres brasileiras e do município de Pedrinhas Paulista. Justificativa do porquê que estamos fazendo essa moção de louvor. Vem lá, as mulheres, mundialmente falando, tiveram muitas dificuldades para diminuir a sua desvalorização em relação ao homem. Suas lutas datam de 8 de março de 1857, quando muitas operárias de uma tecelagem de Nova York foram mortas, carbonizadas, queimadas. Isso aconteceu porque buscavam reduzir sua carga horária de trabalho, que era de 16 horas por dia. E ainda tinham salários que chegavam a ser de até 1/3 a menos do que o salário que um homem recebia. Buscavam na época o respeito e, acima de tudo, ter um tratamento digno nas realizações de suas tarefas. Isto que estamos narrando é apenas um de muitos acontecimentos em que as mulheres tiveram que enfrentar para chegar na condição política, social e econômica que ostentam hoje. Mas, no ano de 1910, quando aconteceu uma conferência na Dinamarca, foi estabelecido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. Depois de muitos anos, lá em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, fez através de decreto o reconhecimento do Dia Internacional da Mulher. Estava então oficializada esta importante data, que afinal foi comemorada na semana passada.
A partir daí, o objetivo não era apenas uma data a ser lembrada, mas sim discutir o papel da mulher na sociedade atual. Embora avanços significativos acontecerem em relação à valorização da mulher, mas muito ainda tem que ser feito, pois ainda acontecem a violência masculina, os baixos salários, a discriminação de forma amena e ainda muitas oportunidades ao homem em detrimento delas. Podemos ainda citar uma vitória isolada das mulheres aqui no Brasil, que foi o direito delas votarem e serem votadas. Isso em 24 de fevereiro de 1932. Embora comemoramos aqui no Brasil o Dia Nacional da Mulher em 30 de abril, hoje queremos externar o nosso reconhecimento à grande importância da mulher pedrinhense e da mulher brasileira. Isto segundo decreto da ONU, já citado por nós. Que nosso reconhecimento seja motivo forte para que o fortalecimento da mulher em nossa sociedade e ainda nosso desejo de que esse legislativo venha através de todos os seus membros apoiar e aprovar tão importante propositura. Sala das Sessões, 10 de março de 2016. Antônio Marcos Valoni, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, todos vereadores do PSDB. Continuando, nos foi trazido uma situação que mereceu também o nosso cuidado e a nossa atenção, que é o descaso que está acontecendo com as bocas de lobo que existem dentro do município, principalmente aquelas que dão acesso ao Girassol na Avenida Monsenhor Dom Ernesto. Então, apresentamos a seguinte indicação. Indicação 001-2016, 10 de março de 2016. Os vereadores abaixo assinados, usando das formalidades regimentais, trazem para essa douta Casa de Leis indicação executivo municipal para que tome providências urgentes nos reparos das bocas de lobo, em especial aquelas existentes na Avenida Monsenhor Dom Ernesto Montanher. Vem a justificativa. Estamos fazendo essa propositura respeitando e dando atenção merecida aos moradores de nosso município, em especial aqueles que residem no Parque dos Girassóis, os quais ocupam diariamente a dita avenida e têm nos procurado pedindo nossos trabalhos. Nos foram feitas respeitosas solicitações para o objetivo que estamos almejando. Observamos boca de lobo danificadas e com aberturas que podem servir de armadilhas aos transeuntes que se deslocam pelas vias públicas de nossa cidade. Seria muito salutar o Executivo observar e realizar as medidas que estamos colocando. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que se for ouvida, poderá ser de extrema utilidade a todos. Sala das Sessões, 10 de março de 2016, Antônio Marcos Valoni, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, todos vereadores do PSDB. Ainda, ouvindo os funcionários, alguns funcionários do município, nos chegou um pleito, nos chegou um pedido, e fizemos a indicação 02-2016, 10 de março de 2016. E assim diz a indicação. Os vereadores abaixo assinados, Emerson da Cruz Souza, Carlos Pereira Mendonça, Wilson Alves da Silva e Antônio Marcos Valoni, todos do Partido da Social Democracia Brasileira, usando das formalidades regimentais, trazem para essa douta Casa de Leis indicação executiva para que seja incluída
no Estatuto do Funcionário Público do município de Pedrinhas Paulista, o auxílio funeral no valor de 3 salários mínimos quando do falecimento de um servidor público municipal. Justificativa. O nosso propósito com essa indicação é colaborar e trazer para a administração pública a voz da população e, neste momento, a do funcionalismo municipal, o qual solicita nossos trabalhos. Estamos sendo um meio de ligação entre os servidores e a administração municipal. Para tanto, nos foi solicitado o citado objetivo, que de pronto achamos muito merecedor. Entendemos que esse benefício poderia ser estendido também à esposa do funcionário, como também aos filhos menores de 18 anos. É verificando e buscando melhor que teremos um município cada vez mais promissor. Com essa preocupação e trabalhando dentro das responsabilidades da vida pública, estamos aqui para fazer o melhor para o nosso funcionalismo e familiares. Mais uma vez, usando de nossas prerrogativas, buscamos dar a nossa colaboração, que, se for ouvida, poderá ser de grande utilidade, principalmente num momento tão difícil como o da perda de alguém. Com esta ajuda financeira, a família poderia realizar os seus gastos funerais com mais segurança, pois, muitas vezes, tudo isso nos vem de surpresa e podemos não estar preparados. E por isso, e muito mais, é que estamos fazendo tal propositura. Sala das Sessões, 10 de março de 2016. Emerson da Cruz Souza, Carlos Pereira Mendonça, Wilson Alves da Silva, Antônio Marcos Valone. Todos vereadores do PSDB. Quanto a essa última indicação, pode-se levantar alguma situação em termos de legalidade. Mas nós pesquisamos, em outros municípios, existem essas aberturas que podem ser aqui também colocadas. É tudo de se estudar, apenas nós estamos fazendo o nosso papel de trazer para esse plenário, para os senhores vereadores, a senhora vereadora, mas esse anseio que não é só da população, é dos funcionários e também dos seus familiares. Muito obrigado a todos pela atenção. Emerson da Cruz Souza. Gostaria de fazer uso da palavra, portanto, peço que o vice-presidente assuma. Senhor presidente, nobres colegas, senhores aqui presentes, meu boa noite. Eu só gostaria de fazer uma observação, que na decisão do Tribunal de Contas, referente às contas de 2014, que foram regularmente aprovadas, e as recomendações que os agentes, apontaram e solicitou as recomendações desde 2010, e 2010 foi quando foi criado o cargo de assistente auxiliar administrativo, e que na mesma resolução foi apontado, ou foi citado, qual que era a referência desse cargo. Os agentes fiscalizadores entenderam que a resolução só serviria para criar o cargo, mas a remuneração ela tem que ser feita através de lei. E naquela resolução que criou o cargo e fez a indicação da referência da remuneração, então realmente não tinha nenhum artigo ou parágrafo relacionando essa referência à tabela de vencimentos que já foi criada pelo Poder Executivo, referente a esse mesmo cargo. Então, o técnico apontou e recomendou
que a gente regularizasse isso aí. Então, desde 2010 até agora, a Câmara, né, a gente só estava entrando com a defesa, apontando para eles, indicando para eles que não foi feito através de lei, porque já existia essa referência aprovada por lei a nível municipal, a um cargo idêntico, idôneo ao da Câmara. Então, a nossa justificativa prevaleceu e eles entenderam que realmente essa recomendação foi sanada. Então, é uma preocupação a menos, que eu já estava até elaborando uma lei, tem essa lei ali, que eu ia conversar com os demais membros da mesa para a gente estar apresentando, mas eu estava aguardando essa decisão que chegou hoje, através do nosso assessor contábil, o Fernando Roncada, e que ele estava atento a essas duas recomendações. A outra recomendação que o tribunal apontava desde anos passados, né, alguns anos atrás, era referente à regulamentação do controle interno. Então, o controle interno, nós seguimos aqui pelo que reza a lei municipal, né, por identidade de função pública, nós estávamos seguindo a mesma legislação de lá. Os agentes do tribunal entendem que nós, da Câmara, deveria estar elaborando uma lei que regulamentasse essa função de controle interno. Fui até prudente uma vez, conversei com o diretor da unidade, ele explicou, né, que foi um apontamento e que devia estar tomando essas precauções de fazer essa regulamentação. Eu estava também aguardando essa decisão aqui, né, do tribunal, referente ao 2014, para ver se eles iam acatar a nossa justificativa quanto ao controle interno. Tudo indica, pelo que eu li aqui, eles também aceitaram, porque o nosso controle interno, ele está fazendo o trabalho normal de um controle interno, e que a legislação ficou até nem necessária no caso. Mas a unidade jurídica aqui do tribunal oferece acolheu os esclarecimentos encaminhados para o descumprimento da recomendação do tribunal, entendendo deva ser relevado o apontamento. Isso referente ao controle interno. Então, pelo que a unidade jurídica aqui determinou, eles também acataram que o controle interno já não mereça mais nenhum apontamento, nenhuma recomendação. A única coisa que eles deixaram determinada aqui, quanto à criação de cargo, com a criação de um novo cargo daqui para frente, aí sim, aí tem que fazer o cargo através de resolução e a remuneração através de lei. Isso é o que eles deixaram na opinião final deles aqui. E quanto ao sistema de controle interno, eu, até por precaução, eu já tenho esse projeto montado também. Por precaução, eu vou conversar com os demais membros da mesa, vamos analisar, discutir, porque são sistemas já criados em vários municípios, em várias câmaras, e que a gente vai estar, no caso aí, no decorrer desse ano aqui, vamos estar apresentando também esse projeto de lei, para sanar de uma vez essas recomendações do tribunal, para que não paire nenhuma dúvida para nós, presidente, que já passamos, e também para os futuros que estão aí por vir, que vão já encontrar as matérias todas regulamentadas
referente aos apontamentos do Tribunal de Contas. Gostaria aqui também de falar poucas coisas sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8, que é anterior à nossa sessão. Infelizmente, os vereadores que aqui, o Wilson disse que eles já apresentaram uma moção, foi protocolada na Câmara, mas fora do prazo. Infelizmente, não foi possível, mas na próxima sessão, essa moção vai ser apresentada, lida e aprovada. É natural, como sempre foi nesta casa. E desejar aí, mais uma vez, né, um feliz Dia Internacional da Mulher, que, sem sombra de dúvida, se não fosse a mulher, eu acho que o mundo nem existiria, né? Então, parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, e que as mulheres moram nos corações dos homens, eles podem ter certeza. E vão ser sempre o esteio, o pilar de toda a sociedade vai ser a mulher. Então, isso é um trabalho, né, árduo, gratificante, penoso muitas vezes, sofrido, mas com as suas lutas, as mulheres têm conquistado muito espaço, e esperamos que no futuro não muito distante elas sejam já muito bem equiparadas aos homens. Então é só isso, meu muito obrigado. Não havendo nada que conste da ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Antônio Marcos Valone. Aparecido Silva Menezes. Senhor presidente, nobres colegas, Itamar, jurídico, pessoas aqui presentes, meu boa noite. Eu só queria convidar a todos para o campeonato de futsal, categoria de base, que está tendo no ginásio Eliseu Rosan, e o campeonato varziano regional no estádio municipal Pedro Costa Filho. E queria também falar a respeito dos banheiros, que é complicado, gente. Principalmente banheiro público. A ideia colocada pelo seu Wilson aqui é muito boa, de ter um funcionário no dia das festividades, porque qualquer lugar que você vá, que o fluxo de pessoas no banheiro é praticamente impossível você ficar mais de 2 ou 3 horas lá, você não aguenta ficar. O certo seria mesmo um funcionário para estar dando a manutenção. Aí tem que se ver se há condições de ter. Sobre a moção, as moções de pesar, também gostaria de deixar meus sentimentos à família da dona Terezinha, mãe do Maurício, e da irmã dele, esqueci o nome agora, me fugiu. Emanuela, da Lúcia Maura também, para os familiares. E falar também sobre a moção, que não tem nem como não ser votada a moção do louvor para o Dia da Mulher. Porque cada casa que se preza, toda casa que tem uma estrutura, sua alicerce é a mulher. E sem uma mulher para estar dando suporte, não se consegue se fazer até mesmo fortuna. Porque não adianta você ganhar milhões e a administradora da casa não souber administrar no seu dia a dia. Porque quem sustenta e quem manda numa casa realmente
pode falar que é machão que manda, mas ele pode mandar da porta para fora. Quem manda dentro e quem gerencia é a mulher. E não tem como não exaltá-las, porque são guerreiras, são mães, são tias, são avós, são irmãs, e lutaram para conquistar seu espaço. Foi difícil, foi árduo, como foi muito bem dito aqui pelo vereador Wilson, a desvalorização do salário, mas elas estão aí. Hoje, somos acho que 51% da população, são fortes, são guerreiras. Sem elas, infelizmente, nem aqui estaríamos. Eu só gostaria de afirmar e desejar para todas as mulheres, que aqui temos vereadoras, temos mulheres aqui presentes, que não é só o dia 8, mas o Dia das Mulheres é todos os dias, porque sem elas não teria como. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Antônio Villani. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente, boa noite aos internautas que nos ouvem. Gostaria de dar os parabéns às mulheres pelo seu dia, e elas conquistaram grandes coisas nesses últimos séculos. Tem prefeitas, vereadoras, deputadas, presidente, diretoras de empresas mundiais. Isso tudo conseguido com batalhas, reivindicando seus direitos. Então, de parabéns. Quanto à colocação pelo banheiro público, o que o executivo faz é, quando ela promove uma festa, ela já deixa o funcionário lá à disposição. Uma mulher no banheiro das femininas e um homem no banheiro dos masculinos. Agora, quando a pessoa particular promove a festa, eu não sei se ela reivindicou o funcionário. Não tem como a prefeita ou o executivo prever uma situação, se vai ter bastante gente ou não. Quem teria que prever isso é quem está promovendo a festa. Se prever e fizer o pedido, acho que vai ser colocado a pessoa para ficar responsável lá. Contra a indicação dos bueiros, eu até concordo, porque lá em cima no trevo lá de Pedrinhas estava empoçando água, tudo, e a prefeitura fez um trabalho lá, foi limpo e resolveu o problema. Às vezes ficou algum sem fazer. Esse ano, como foi um ano de chuva, corre muita terra para dentro das bocas do lobo, e acontece de entupir um ou outro. E quanto à indicação funeral para funcionário público, eu já não concordo. Porque uma administração pública, ela não pode favorecer, ou seja, funcionário ou não, ela tem que favorecer quem não tem condições. Se a pessoa não tem condições, faz o pedido, um caixão ou algo que está precisando, e a prefeitura contribui. Às vezes, se for uma viúva que fica até sem condições de se manter, ela tem que dar o auxílio e se preocupar com o seu município. Mas fazer, especialmente para funcionários, eu sou contra essa indicação. Não vejo se favorece certas pessoas, e uma administração pública ela não pode favorecer uma classe e desfavorecer outras. Uma administração pública, ela prevê pessoas que têm menos condições. Tem arrecadação, e essa arrecadação é gasta na saúde, na educação, em transporte para os trabalhadores, para favorecer aqueles que têm menos condições. Porque se todos nós fôssemos de condições
favorável, tivesse uma condição financeira favorável, isso, aquilo, ninguém precisava de uma prefeitura, cada um por si. Se a pessoa tem condições de pagar tudo médico particular, caixão, tudo particular, não. Agora a prefeitura tem que ver pessoas que não têm condições, que são classes desfavoráveis, desfavorecidas. Muito obrigado pela atenção. Boaventura Aparecido de Melo. Senhores vereadores, público presente, boa noite novamente. Eu gostaria de que falasse sobre essa indicação, onde se diz até, se eu não me engano, 3 salários mínimos, né? E até se estender para as famílias do funcionário. Eu também não concordo, porque o funcionário público, ele não pode ser diferenciado de ninguém no município. Então, se uma pessoa do município não tem condições, e o funcionário também não tem, que eu saiba, a prefeitura sempre faz o funeral de muitas pessoas que não têm condições. Agora, se uma família fica sem renda, desamparada, não é 3 salários mínimos que vai resolver a situação dela. Muitas vezes isso acontece. É o caso da assistência social, correr atrás do INSS e estar buscando resolver a situação dessa família. Mas direcionar salários para funeral de funcionário, e eu sou contra. Muito embora que muitos anos para trás, os vereadores, parte deles que faz parte dessa indicação, eles nunca fizeram. Mas indicar no governo de outro é fácil. Quero ver a prefeitura ter condições de fazer tudo o que o vereador quer. É bom ser bonzinho, né? Ano de campanha. Então a gente tem que ser bonzinho para todo mundo. Vamos dar. Vamos fazer isso para aquele, vamos oferecer para aquele. Então é muito fácil, mas tem que ver se as prefeituras têm condições. E a questão do banheiro, eu deixei bem claro, não são os moradores, a população. É um grupo de vândalos. Realmente, assim, sempre acontece fora dos horários. Agora, nas noites festivas do pop rock, do aniversário da cidade, sempre teve funcionário lá à noite, limpando e cuidando. Só não vê quem não vai. Nas festas, quem não participa. Então, não vê. Mas todas as festividades, eu sempre vi o funcionário lá cuidando dos banheiros. Só que chega uma certa hora que ele também vai dormir. Acaba. Aí aqueles que ficam para mais tarde, chutam, quebram, entopem tudo. Então não é questão da prefeitura ficar disponibilizando funcionário o tempo todo lá. Então tem que ser conscientização das pessoas. Então não é fácil. Porque a Assis mesmo, você não acha um banheiro público. Se tinha um lá, fecharam por causa de vândalos. Em Assis. Hoje, acho que, não sei se ainda funciona, lá na estação de trem, tem uma portinha lá, que talvez funcione, nem sei se funcione mais. Então, não tem condições. À noite é a hora da destruição. E não é só banheiro. Anos atrás, aí, até as praças, as coisas que tem lá, as pessoas quebravam a cadeira, que elas precisavam parafusar a cadeira no chão, que eles jogavam para cima, quebravam. Então, os jovens, depois que eles bebem, e às vezes, para fazer graça, eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Então, eu só queria deixar bem claro a questão das indicações aqui, diferenciando, favorecendo o funcionário público. Não pode. A prefeitura tem que fazer sempre para o mais necessitado, e que eu saiba, sempre está fazendo. Muitas pessoas que perdem seu ente querido, não têm condições, a prefeitura tem lá parceria com a funerária, que é feito todo esse trabalho. Muito obrigado. Flávia Garotti Muniz. Wilson Alves da Silva.
Presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, comunidade aqui presente, novamente, doutor Itamar, nosso assessor jurídico, famílias que nos assistem em casa. Já vou começar falando logo. Disseram aqui que a gente não se preocupou com a população. Estamos preocupando hoje com os funcionários. Existe uma lei nessa casa feita por professor Wilson que estabeleceu ajuda funeral para toda a população de Pedrinhas Paulista na época do prefeito Pacheco. Está aqui a lei, feita por mim. Eu já me preocupava naquela época. E essa lei serve sim também para o funcionário. Mas qual é o nosso objetivo com essa indicação? É sensibilizar o prefeito com essa indicação, e ele pode fazer um acordo, uma lei, e ainda que o funcionário tenha esse dinheiro naquele momento difícil e possa reembolsar, porque ele pode fazer uma lei e disciplinar essa lei de tal forma que o funcionário seja beneficiado e possa até repor esse dinheiro que foi gasto naquele momento do funeral, ele repor para a prefeitura sem juros e com prestações pequenas. Não venham dizer aqui que a gente não preocupou, não, que nós estamos fazendo campanha. Professor Wilson está há 20 anos na vida pública e sempre prestou conta das suas atitudes e dos seus trabalhos. Eu nunca cheguei numa casa para pedir voto de mãos vazias. Mãos vazias é sem dizer à família, olhar no olho da família e dizer aquilo que eu fiz como vereador e como vice-prefeito. Não venho dizer que agora estamos querendo fazer campanha. Lá naquela época do prefeito Pacheco, fiz essa lei que disciplinou os custos funerais para toda a população de baixa renda. Agora, dizer que vai privilegiar funcionário é uma situação medíocre, porque acho que esse senhor, esse vereador, esqueceu que 95% dos nossos funcionários públicos ganham salários quase que de 1.500 para baixo, 50% quase ganham de R$1.000 para baixo. E isso aqui iria sim, se sensibilizar o prefeito, iria ser de grande utilidade às famílias dos funcionários públicos. Então não venham dizer que estamos fazendo campanha. Eu não preciso fazer campanha de última hora, e nem faço campanha, porque o meu dia a dia, a minha forma de ser, como professor que fui 32 anos, a minha forma de ser aqui nesse legislativo, a minha forma de ser ao receber as pessoas em minha casa, essa é a minha campanha. Eu não venho de última hora, eu não preciso trabalhar agora. Eu trabalho todo dia e toda hora. Nunca virei as costas para a comunidade de Pedrinhas Paulista. E falo isso e presto contas do que eu faço. Dizer que é bonzinho só na campanha é muito melancólico. Agora, a indicação é uma propositura que ela passa pela Câmara, não precisa aprovação dos senhores vereadores. O senhor vereador que está sentindo incomodado com a indicação que vai favorecer, iria favorecer funcionários, como ele é funcionário, não defende a classe dele. Depende depois de chegar no paço municipal, depende da sensibilidade e da forma como a prefeita ou os futuros prefeitos forem analisar a nossa indicação. Se não quiserem ouvir a nossa indicação, se não quiserem dar continuidade à nossa indicação, para nós, o único prejuízo é deixar-nos tristes,
porque estamos tentando um trabalho social para os funcionários, do qual o vereador que me antecedeu é funcionário público e não trabalha para a classe dele. Mostrou aqui no plenário. Então, chega uma indicação, se eu sou prefeito, chega uma indicação dessa aqui, eu vou dar todo o respaldo, vou dar toda a atenção. E vou olhar. E a primeira coisa que eu vou pensar, se nos cofres, se eu vou causar aqui algum desconforto entre funcionários, embora mais de 90% dos funcionários ganhem salários baixíssimos, e que isso aqui seria para eles uma grande ajuda, eu faria uma lei, certo? Inseria no Estatuto do Funcionário essa ajuda. E colocaria lá que o funcionário poderia repor, se assim o cofre da prefeitura não conseguisse suportar determinados gastos em funeral. O reembolso em 20, 30, 40, 50, 60 meses. Ele pagasse 10, 20 reais para aquele coitado que varre a rua aí, que não sensibilizou esse vereador que falou aqui antes de mim. Esse coitado que varre a rua, que ganha 700, 800 reais no sol quente aí. É muito gostoso ficar aqui dentro da Câmara, quando sair no carro da Câmara, ar-condicionado, e não sensibilizar pela dificuldade dos nossos funcionários. Ora, gente, é hora de termos dentro de nós o coração e a mente voltada para as dificuldades do ser humano. E são muitos seres humanos, funcionários, que têm essa dificuldade. E estamos dando a nossa colaboração, não é para ganhar votos, não como quiser dizer. Está aí, se disse que eu ou a bancada do PSDB nunca se preocupou, está aqui nos anais aqui dessa Câmara, dessa Casa de Leis, um projeto de lei que é de autoria do professor Wilson, que disciplinou ajuda para o funeral das pessoas carentes do município. Quanto estar ou não estar frequentando banheiro, isso é uma situação muito particular. Será que eu vou sair da minha casa e falar, eu vou sair da minha casa e vou usar o banheiro lá do jardim, lá da praça? É uma barbaridade isso aí. Porque não usa o banheiro, por isso que não vê. Olha, isso é uma coisa particular de cada um. As condições fisiológicas é bem peculiar de cada pessoa. E se a pessoa quiser ir na casa dele, todo mundo tem o direito de ir e vir. É constitucional isso aí. Agora, obrigar a pessoa, que a pessoa tem que ir lá para ver, é uma barbaridade. Fala em nome dos funcionários públicos aqui. E digo que a nossa indicação não vai precisar de aprovação, porque a indicação não precisa, vai chegar no Executivo. Tomara que o Executivo sensibilize pela nossa colocação e apresente algo para os funcionários. Só de esclarecimento, sou funcionário público, o Estado de São Paulo faz às custas de seus funcionários, às custas dos seus funcionários. Ele não se preocupa não se tem lá gente ganhando milhões e gente ganhando salário. Ele faz às custas, certo? É uma obrigação do bom patrão deixar os funcionários respaldados, contentes, e também a sua família respaldada e contente. Esse é o nosso objetivo, dar essa ajuda, esse conforto aos funcionários. Não vamos perder a oportunidade nunca. Muito obrigado.
Emerson da Cruz Souza. Carlos Pereira Mendonça. Passou? Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público aqui presente, público de casa que nos assiste, boa noite. Eu gostaria de deixar registrado aqui nos anais dessa Câmara o meu apoio e os parabéns ao povo brasileiro que saiu às ruas e fizeram sua manifestação contra essa roubalheira, contra toda essa situação criada aí pelo PT e pelos seus seguidores. O apoio e os parabéns aí ao juiz Sérgio Moro, que com muita competência e coragem processou e condenou muitos desses políticos corruptos, prejudiciais à nossa nação. Então, gostaria de deixar registrado aqui a coragem, também a participação popular, que saíram às ruas e manifestaram o seu descontentamento. Bem, dizem que quem cala consente, mas eu acho que quem cala não fala nada. Muito embora eu não tenha qualquer obrigação de justificar o que seja, quero aqui tecer alguns comentários acerca do que levantou o nobre vereador Boaventura na última sessão. Certamente que não o agradou o fato de eu ter relatado a perseguição política que sofre os contrários à administração municipal, que não aceita críticas. Em sua fala, perguntou se o exemplo citado seria a minha pessoa. E eu afirmo que sim, porque conheço na carne os efeitos da ignorância dos administradores municipal nos últimos 7 anos. Mas, infelizmente, não sou o único funcionário a passar por essa situação. Quero dizer que tenho 22 anos aqui de Pedrinhas, 22 anos de prefeitura municipal. Me dediquei com muito carinho toda a minha vida. E tenho 3 licenças prêmios que foram conquistadas nos 15 primeiros anos. Então, para quem não sabe, a licença prêmio ela é conquistada quando o funcionário não tem nenhuma falta injustificada e não tem 30 faltas justificadas, com atestados ou abonadas. Então, lhe dá o direito dessa licença prêmio, que são 90 dias. 90 dias em pecúnia, 45 em pecúnia e 45 em gozo. Porém, nos últimos anos, quando se intensificar essa perseguição política, é que se agravaram a minha saúde. E deram início às consultas médicas, questionada pelo nosso amigo, com consequentes faltas e licenças médicas. É bom que saiba que eu também tenho saídas antecipadas. O meu ambiente de trabalho
É tão complicado que, em determinado momento, à tarde, por ser telhado de zinco, porque ter pouca ventilação, ser um local insalubre, o único espaço na prefeitura que não tem um ar-condicionado. E eu ando, saio de lá, vou para dentro, ar-condicionado funcionando adoidado, né? Tem ar-condicionado, sala com ar-condicionado funcionando sem ninguém lá. Né? O meu computador é uma coisa do outro mundo, antiga, não tem acesso à internet, não tem acesso a telefone, e é uma coisa que todos têm. Inclusive tem gente que eu passo, tem gente no condicionado jogando paciência. Tem gente não fazendo nada. Estou cansado de ver isso. É um tal de querer enfiar funcionários por questões políticas para se manter no poder. E é isso que tem gente aí que não gosta de ouvir. Falou mal da administração, falou mal, já saem jogando coisa pessoal. Eu achei que já tinha acabado isso aqui nessa Câmara, gente. A questão pessoal é uma coisa que tem que ter ética profissional, você tem que ter ética. O vereador não deve ser usado da forma como tem sido. Entendeu? Há pessoas que realmente não têm condições de exercer o cargo de vereador nessa Câmara. Então, o que eu quero dizer? Todas essas saídas que eu saio, tem momentos aí que eu tenho que sair da sala porque não aguento. Eu não vou citar funcionários aqui que já disseram, que já estiveram lá e falaram, olha, eu não sei como é que você aguenta. Mas há momentos à tarde, quando o sol é muito intenso, eu saio. Eu saio e vou embora. Desconto do meu salário, não tem problema. Atestados médicos, a maioria que eu tiro por questões pessoais, por questões de saúde, são descontadas. Não está errado, não, porque a própria lei ela determina que acima de dois atestados durante o mês, o período, ele deve ser descontado. Então está certo, está de acordo com a lei. Mas eu não me importo, por quê? É preferível eu ter esse desconto do que sofrer as consequências que me é imposta durante o trabalho. Outra coisa que quero dizer, eu estou de férias, desde início de janeiro, né, estou do dia 1º ao dia 30, para evitar licença, não pegar licença, porque pelo médico eu teria que estar de licença. Então eu pedi para que eu pudesse pedir a férias e para não tirar essa licença. Toda vez que eu saio de atestado ou de licença, eu me coloco à disposição da chefe do setor, da Nara, que sempre coloca à disposição, precisou de alguma coisa, me ligue. O que eu puder, e isso já aconteceu, situações em que eu tive lá para resolver certa situação que eles não conseguiam resolver. Sempre me coloquei à disposição. Muito embora o nobre colega tenha se gabado de nunca faltar ao trabalho, mesmo sofrendo perseguição, não acredito que tenha sido útil nessas oportunidades, uma vez que pouco ou nada nos deixam fazer, em detrimento dos munícipes que pagam os nossos salários. A gente está para trabalhar e não deixam nós fazermos o trabalho que deveria fazer. Agora, cada pessoa, ela tem organismo e natureza diferente. Mas, de forma geral, todos estão sujeitos a acontecimentos influenciando no seu bem-estar, causando feridas profundas, desencadeando desajustes e o desequilíbrio, alguns não aparentes e que necessitam de orientações e tratamentos especiais, por profissionais habilitados. E não cabe a nós questionar se o atestado é devido ou não, se a licença é devida ou não. Então, gostaria de dizer para vocês, não haveria necessidade. O que nós temos que acabar é com essa situação
que nós temos aí de perseguição política. São coisas ultrapassadas, coisas que já não deveria constar mais no mundo. Já acabou, gente. Já acabou a escravidão, já acabou as torturas, muito embora ainda haja, né? Mas no nosso setor público, aos funcionários públicos municipais, seria interessante que isso nunca mais ocorresse. Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, senhores aqui presentes, eu só queria aqui expor mais a minha opinião sobre 2 pontos que foi debatido aqui. O primeiro foi sobre o apontamento de ato de vandalismo em placas lá da Praça Vitória. Então, esse aí, como é um ato de vandalismo, eu acho que o Poder Executivo já tem força para se aplicar a lei, buscando, ou através da própria polícia, de se descobrir quem praticou esses atos. E, é claro, fazer com que seja punido e que pague o custo, as despesas do bem danificado. Então, essa é uma opinião minha, que eu acho que, não sei se o Poder Executivo já tomou essas providências, né, que eu acho que devia ser tomada de imediato, logo que tomou conhecimento do fato em si. Agora, a culpa, eu não falo que é do Poder Executivo. A tomada de decisão tem que ser dele. Agora, existe os funcionários, né, que cuidam da limpeza dessa praça, deve saber, mais ou menos, ali a vizinhança deve ter tomado conhecimento desses atos, quem foi que praticou. Então, tudo isso aí é o que vai ser envolvido em pesquisa, de busca de conhecer, de descobrir quem foi o autor desse dano. E eu acho que o Poder Executivo deve ter tomado essas providências. Mas está aí a minha opinião sobre isso aí. Agora, o outro ponto é sobre o banheiro público. Eu não tenho conhecimento do teor do contrato que a Prefeitura fez de concessão às empresas que ali estão sob usando um patrimônio público, né, para desenvolver a sua atividade comercial. Eu não sei o teor desse aí. Na época, ouvi comentário que parece que ficaria citado nesse contrato sobre a possível limpeza, digamos, da praça, de bancos, trazer aquela praça sempre limpa e acolhedora, porque ali é a praça que todos os pedrienses vão usufruir. Então, não sei se nesse contrato existe alguma cláusula, algum item ali, que se fala sobre a contratação, ou que tenha ali um funcionário à disposição dessas empresas e até a serviço do próprio do próprio município, né, de se ficar trabalhando, não importa que seja dia de festa ou não festa, ali a hora que aquele comércio abre, eu acho que já devia ter uma pessoa, de uma certa forma, a trabalho, tanto das empresas como da administração pública, nessa parte de fiscalização, de vistoria de banheiros, até no final da noite, quando se fecha o comércio.
porque é só assim que pode fazer com que aquele patrimônio não seja danificado. Porque a pessoa que fica, vamos supor que o funcionário, essa tal pessoa, funcionária, que fica lá, fica até as 10 horas, depois vai embora. Eu acho que até as 10 horas não vai ocorrer nada realmente. Então é por isso que, se existe, ou se possa existir, uma pessoa que possa ser mantida, tanto pela prefeitura como por essas empresas, um valor, sei lá, ou por noite, ou por mês, para que essa pessoa tenha esse tempo disponível, que ela comece a trabalhar, não precisa começar das 8, que comece das 10 e vai até o final do comércio deles ali. Se fecha 1 hora, 2 horas, 3 horas, que essa pessoa cumpra esse prazo de ficar ali dando essa assistência de fiscalização, de controle, de averiguação dos banheiros. Então, eu não sei da existência do contrato, eu não sei qual que é a mensalidade que esse comércio retribui, se existe retribuição à Prefeitura Municipal de um determinado valor por estar usando aquele bem público para o comércio. Não sei se tem alguma, esse aluguel, vamos supor, que seja revertido, então, na contratação de uma pessoa que faça esse serviço aí. É só assim. Agora, não adianta, não vamos questionar o Poder Executivo, que ele não está atento. Eu acho que agora, eles têm que tomar alguma atitude. Né? Eu acho que o Poder Executivo ficou, talvez, aí meio sem esses acontecimentos, sem ficar a par desses acontecimentos, mas agora que está vindo à tona, que o Poder Executivo toma alguma atitude para resolver essa situação. Por quê? Vai ter algum custo? Pode ser que tenha algum custo, que vai ter algum custo. A pessoa que vai trabalhar não vai trabalhar de graça. Mas, pelo menos, sana esse problema aí e o nosso patrimônio municipal não seja danificado, estragado, e descendo aí, tecendo críticas, né, deixando que se fale crítica, que se faça comentários a respeito disso. Então, é isso que a minha opinião. Eu acho que o Poder Executivo aí podia sentar junto aos comerciantes e chegar num consenso ali de se colocar uma pessoa para trabalhar ali em todos os dias, não seria só em dia de festa, não. Eu acho que ali os 2 banheiros estão próximos, essa pessoa ela podia ter acesso ali aos 2 banheiros. Se for um homem, então que em determinados horários que não existe mulher, ele possa entrar lá dentro e fiscalizar e sair rapidamente. Não tem. Então é isso que eu tinha que dizer. Meu muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 28 de março de 2016 e dou por encerrada a presente sessão.